O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. O rompimento de Jesus com seus laços familiares é seguido de uma tempestade. Aqueles que foram os primeiros ou únicos a se converterem em uma família de incrédulos sabem muito bem o que isso significa. A tempestade realmente vem. E aqui ela precede um embate direto com uma legião de demônios na terra dos Gadarenos. É para lá que Jesus quer ir e convida os discípulos a entrarem com ele no barco e partirem naquela direção. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Se você se surpreende por enfrentar tempestades em sua vida depois de convertido, não se espante. O fato de Jesus estar no barco não significa que você terá uma vida calma e tranquila. Lembre-se de que, assim como os discípulos, você navega agora em um ambiente hostil, que é o mundo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Enfrentar dificuldades com Cristo no barco é normal. Temer a morte e o juízo eterno não é normal, se você já creu em Jesus. Quem já foi salvo jamais se perderá eternamente. A salvação é irrevogável. Embora muitos líderes religiosos ensinem o contrário, principalmente pelo receio de perderem seus seguidores, a salvação eterna daquele que verdadeiramente crê em Jesus é um fato consumado. Se você duvida do que eu estou dizendo, então acredite no que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Quer mais? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Duvidar disso é fazer o que os discípulos fazem aqui ao acharem que vão morrer no mesmo barco em que está o autor da vida. Jesus acorda, repreende o vento e a violência das águas e tudo fica calmo e tranquilo. Então ele pergunta aos discípulos: onde está a sua fé? Atemorizados, os discípulos perguntam: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles obedecem? Eles andavam com Jesus, mas não o conheciam. E você conhece a Jesus? Já creu nele como seu Salvador? Confia que os seus pecados foram todos pagos por ele lá na cruz e agora você pode desfrutar de paz com Deus? Ou ainda está tentando negociar com Deus uma salvação baseada em suas próprias obras e perseverança? Se for assim, você não confia em Cristo, você confia em si mesmo. Nos próximos 3 minutos, Jesus enfrenta uma legião de demônios. Quantos eram numa legião? Segundo os padrões romanos, entre 1.000 e 8.000 soldados. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.